O vídeo de hoje é meu rei dos jogos com a nova versão de Shadow, que é basicamente a versão padrão, só que com a skill atualizada. A Konami recentemente buffou a skill na última banlist, e as alterações que ela fez na skill permitem que o deck consiga ter umas jogadas a mais, principalmente de consistência. O deck ficou mais consistente com essa mudança na skill. Enfim, vamos ver como o deck ficou na prática. Tá aqui a minha versão de Shadow atualizada, tá? Lembrando que essa conta não é minha, até porque tem várias cartas de Shadow que atualmente só estão na Selection Box, eu não tenho elas, e eu também não tenho 3 dessa Magistas. E, enfim, essa conta é um pouco burguesa, Essa conta é do Breno, é um membro do canal. Muito obrigado, Breno, por emprestar a conta pra poder gravar esse deck, tá? Sem você esse vídeo não seria possível, meu amigo. E tá, vamos lá. Eu já tenho Shadow, já tenho um vídeo de Shadow no canal, inclusive pegando Rei dos Jogos. Na época que o deck tava sendo considerado meme, eu consegui pegar Rei dos Jogos com o deck. Até que dava pra jogar, mas não era lá essas coisas. Quando me trouxe novas cartas na Selection Box, trouxe essa trap, trouxe esse menininho aqui que é bem bom. Aí o deck deu uma atualizada, e no formato que tava, dava até pra considerar ele um Rug, tá? Teve até um Shadow que topou a KC. Enfim, era um deck. Aí quando me resolveu buffar, e aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque o que ela buffou, tá? Acho que nem tá atualizado aqui, tá? Acho que a skill ainda tá escrita errada. A skill, ó, tem essa parte aqui. Você só pode fazer invocação especial de monstros sobre a Neko durante este duelo. Com a skill atualizada você consegue fazer qualquer Special Summon, tá? A skill atualizada basicamente é o seguinte. Você só pode ter no seu deck monstro Sombra Neko e Mago, tirando extra deck, tá? Você, obviamente, vai adicionar a Winda no seu extra deck, as 3 Shadow Fusion e a Dissidência. E agora você consegue dar Special Summon de outros monstros sem ser monstros Shadow, tá? E monstros Mago, fazendo o Shadow ser mais versátil e podendo ser utilizado até como engine. Então foi um buff bem bom nessa parte de você poder ter mais flexibilidade na hora de montar o seu deck. Mas outro ponto bastante interessante na mudança da skill foi que agora, no início do duelo, você envia 2 traps aleatórias Shadow do seu deck para o cemitério. Esse é um ponto bastante importante por causa da existência dessa trap, a encarnação Sombra Neko Hash. Essa trap tem 2 efeitos, tá? Ela tem um efeito no campo, que se ativa e escolhe um monstro Sombra Neko no seu cemitério e invoca ele por invocação especial com a face para cima ou com a face para baixo em posição de defesa. É um bom efeito, é um reborn. Mas o efeito mais interessante dessa trap nessa decklist é o efeito dela no cemitério, porque você vai enviar ela pro cemitério pelo efeito da skill, que é o seguinte: você pode banir esse card e um card Sombra Neko do seu cemitério e depois ativar um desses efeitos. Você flipa o monstro virado para baixo ou você coloca o monstro virado para cima, virado para baixo. Então isso permite que você ative seus efeitos de flip no turno 1. E o deck de Shadow, os monstros de main deck, são monstros que têm efeito de flip, é um deck de flip. E ser de flip é uma mecânica lenta, e a trap faz com que essa mecânica se torne um pouco mais rápida, porque você consegue fazer isso no seu turno 1, você não tem que setar o bicho, esperar o oponente bater pra você conseguir ativar esse efeito. E aí eu vou dar uma passadinha rápida nos Shadows, tá? Se você quer uma explicação mais detalhada do deck, clica aqui no meu vídeo de Shadow que eu peguei dos jogos, lá eu explico mais detalhadamente como o deck funciona. Enfim, tenha em mente que todos os seus monstros Shadow de main deck tem 2 efeitos. Um efeito quando ele é flipado e um efeito quando ele cai no cemitério por efeito de carta. Por isso, quando é flipado, você adiciona uma magia armadilha Sombra Neko do seu deck à sua mão. E se ele cai no cemitério por efeito de carta, você pode adicionar um monstro Shadow do seu deck à sua mão. O escamado, quando ele é flipado, você pode escolher um monstro no campo e destruir. E se ele cai no cemitério, você envia outro card Shadow do seu deck pro cemitério. O dragão, quando ele é flipado, você pode escolher uma carta que seu oponente controla e devolver ela pra mão. E se ele é enviado pro cemitério por efeito de carta, você pode escolher uma magia armadilha no campo e destruir. A Winda, quando é flipada, você pode invocar por invocação especial o monstro Sombra Neko do seu deck com a face pra cima ou com a face para baixo. E quando ela é enviada para o cemitério, você pode invocar por invocação especial o monstro Sombra Neko do seu deck só com a face para baixo. E por último, mas não menos importante, o mais novo entre eles é o Besta. O Besta, quando ele é flipado, você pode comprar 2 cartas e depois descartar uma carta. E se ele é enviado para o cemitério, você compra uma carta. Ele compra cartas, basicamente. Então é isso, você vai enviar seus monstros para o cemitério por efeito, fazendo fusão com eles. E aí de Shadow temos 2 fusões no extra deck, tá? A primeira e uma das mais importantes é a Constructor. A Constructor é um monstro fusão que você faz ela utilizando um monstro Sombra Neko e um monstro de luz. Ah, mas você não tem nenhum Shadow de luz? Já eu chego nessa parte, tá? Ela primeiro deve ser invocada por invocação fusão, e se ela é invocada por invocação especial, você pode enviar um card Sombra Neko do seu deck para o cemitério, ela dá um Foolish, e esse efeito é uma vez por turno. Se você invocar mais de uma Constructor no turno, você vai ativar o efeito mais de uma vez. Outro efeito dela é que no começo da etapa de dano, se esse card batalhar com um monstro invocado por invocação especial, você pode destruir esse monstro. E por último, mas não menos importante, se esse card for enviado para o cemitério, você pode escolher uma magia ou armadilha Sombra Neko no seu cemitério e adicioná-la à sua mão. Então quando ela cai no cemitério, ela recicla suas magias e armadilhas. E a outra fusão, que é uma das win conditions do seu deck, é a Winda. A Winda você faz ela utilizando um monstro Sombra Neko e um monstro de trevas, e ela primeiro deve ser invocada por invocação fusão, assim como a Constructor. A primeira coisa é que ela não pode ser destruída por efeito de carta do oponente, ou seja, buraco negro não tira a Winda. E o ponto-chave dela é que cada duelista só pode invocar um ou mais monstros por invocação especial por turno, enquanto esse card estiver com a face para cima. Então, enquanto a Winda estiver
Virada pra cima, você e o oponente só podem dar uma Special Summon. Isso trava diversos decks, tá? A Winda é uma carta quebrada. O fato dela não poder ser destruída por efeito também trava bastante, porque às vezes o cara tem uma carta que destrói por efeito, pra tirar a Winda não consegue, tá ligado? Então, a Winda é uma carta muito forte. É realmente uma carta muito forte. E ela é uma das principais win conditions do seu deck, porque ela é um Floodgate que vai impedir o oponente de jogar. Impedir o oponente de jogar é uma das suas win conditions do Shadow. E também, se ela for enviada pro cemitério, você pode escolher uma magia armadilha Sombra Neco no seu cemitério e adicionar a mão. E se a gente tem monstros de fusão, precisamos também das magias de fusão. E a principal delas é a fusão Sombra Neco. A fusão Sombra Neco era uma polimerização normal para monstro Shadow. Só que ela tem um ponto especial. Se seu oponente controlar um monstro que foi invocado por invocação especial do deck adicional, você também pode usar monstros do seu deck como matéria. Então isso torna o Shadow um deck muito bom do turno 2 se você abre com a sua fusão Sombra Neco. Porque é uma carta que vai gerar uma Constructor, que vai enviar carta para o cemitério, as cartas que você utilizou para fazer fusão ativa efeito, então vai gerando uma bola de neve de efeitos e você gera muita vantagem nisso. Além disso, eu também utilizo duas cópias da fusão do Sombra Neco, que é basicamente uma polimerização magia rápido. Ela é mais uma polimerização no deck e ela é interessante também para uma jogadinha de OTK, que você consegue ativar na fase de batalha e finalizar o oponente. E por último, mas não menos importante, eu utilizo aqui uma pequena engine de Magistos, que é utilizando 3 cópias da Hyliona e uma cópia da Invocação Magistos. Como isso funciona? Você dá a normal soma da Hyliona e ela tem dois efeitos. Um deles é que você pode adicionar uma magia armadilha Magistos do seu deck à sua mão. No caso aqui vai ser Invocação Magistos. E o outro é que você pode devolver para o cemitério um de seus monstros mago banidos de nível 4 ou menos. Que todos os seus Shadows aqui de trevas são mago, tá? Você pode tanto buscar magia quanto a normal soma e voltar um banido para o seu cemitério. Mas aí você adiciona essa magia, o que essa magia faz é basicamente uma polimerização. Você invoca por invocação fusão um monstro de fusão do seu deck adicional, usando monstros da sua mão ou do campo com matéria, incluindo um monstro mago. E por que essa engine é interessante? Porque a Hyliona é um monstro luz. E lembra que a Constructor, ela pede um monstro Sombra Neco e um monstro luz. Então casa perfeitamente. Você vai dar normal soma aqui da sua Hyliona, buscar a sua invocação, ativar a invocação, utilizar a Hyliona e mais algum monstro Shadow para fazer a sua Constructor. Mas também utiliza aqui uma cópia do Aiwas, o espírito mágico do Magistos. Você faz ele utilizando um monstro Magistos e um monstro mago, você consegue fazer com essa jogadinha aqui também. E ela é uma carta interessante, porque durante a fase principal, efeito rápido, você pode escolher um monstro. Você pode escolher um outro monstro com a face para cima do campo e equipar esse card que você controla ele. E se esse card for equipado ao monstro do oponente por este efeito, você toma o controle do monstro equipado. Além disso, ele não pode ativar seus efeitos. Então ele se joga ali na zona de magia armadilha para dar alvo ao monstro do oponente e tomar o controle dele. E além disso, o monstro ganha 1000 de ataque. Então ele é uma interaçãozinha aí que o deck consegue fazer. E por último, fechando aí o deck, temos a Dissidência Sombra Neco, que é uma magia contínua do arquétipo, que também envolve fusão. E essa carta é uma das win conditions do seu deck também. Por quê? Vamos lá. Durante a fase principal, você pode invocar por invocação fusão um monstro de fusão do Sombra Neco do seu deck adicional ao banir as matérias de fusão mencionadas nele no seu campo ou cemitério. Mas ele não pode atacar diretamente, isso é triste. Depois você pode enviar para o cemitério um monstro que seu oponente controla com o mesmo atributo que o desse monstro invocado por invocação fusão. Só pode ativar esse efeito uma vez por turno e é só durante sua fase principal. Qual a jogadinha mais básica aqui do deck, tá? É você enviar a Dissidência pelo efeito da Constructor. A Dissidência vai estar lá no cemitério. Você vai ter feito essa Constructor na sua zona de monstros adicional, tá? Aí você vai utilizar ela para fazer um controlador da gravidade. Que ele exige um monstro que não seja Link em uma zona de monstros adicional. O controlador aqui tem um efeito simples, tá? Ele não pode ser usado com matéria Link no turno que foi invocado por invocação Link. Ele na zona de monstros adicional não pode ser destruído por batalha com o monstro na zona de monstros principal. E no começo da etapa de dano, se esse card batalhar com o monstro do oponente na zona de monstros adicional, você pode devolver tanto o controlador quanto o monstro do oponente pro deck. Então ele tem uns efeitos ali interessantes, só que o ponto principal dele, a função principal dele nesse deck é desmontar uma fusão que esteja na sua zona de monstro adicional. Ela vai cair no cemitério e ativar efeito, e o efeito é que você pode escolher uma magia armadilha Sombra Neco no seu cemitério e adicionar a sua mão. Então a dissidência que você mandou pelo efeito da Constructor, você ativa o efeito da Constructor de novo e adiciona a dissidência para sua mão. Aí você seta ela e no turno do oponente você pode tanto fazer uma Constructor no turno do oponente ou fazer a Winda e travar as Special Summons do oponente. Então você tem essas duas vertentes aí para fazer com a dissidência. Além de que a dissidência é uma carta que gasta material do seu cemitério, você não gasta recursos, você utiliza ali os monstros do seu cemitério para fazer fusão. Isso é muito bom para te dar volume de jogo nesse deck. Aí vamos lá, no extra deck eu também utilizo uma cópia da Fênix, uma cópia do Unicórnio, tem que ter monstros Link, tá? Para você desmontar os seus monstros e a fusão já tiver feita no cemitério. Os monstros Link nesse deck são extremamente importantes. Também é importante você utilizar uma cópia da Artemis, porque a Artemis é um monstro luz, Link 1, que você faz ele utilizando um monstro mago do nível 4 ou menos. Por que ela é importante? Porque várias vezes você vai abrir com a fusão e 2 Shadow. E aí você não tem material para fazer a Constructor. E você quer sempre acessar a Constructor porque ela é a sua principal fusão de jogada. Ela que acessa todo o seu deck. A Winda é uma carta forte? É uma carta forte, mas a Constructor que faz o Shadow acontecer. Então nessa situação que você faz, você precisa de um monstro luz. Você vai dar normal summon de qualquer Shadow aqui, menos o do besta, porque ele é nível 5, tá? E obviamente da Wendy, porque é um monstro psíquico. Esses 6 aqui, ó. Dá normal summon de um deles e utiliza ele para fazer Artemis. Pronto, você já tem o seu monstro luz
já consegue fazer a Constructor. E por último, mas não menos importante, a Sombra Neko Constructor, Link 2 do Shadow, é muito útil nessa nova versão. Por quê? Vamos primeiro conhecer essa carta. Ela é um monstro Link 2, fada. Você faz ela utilizando 2 monstros de virar. E o efeito dela é o seguinte, durante sua fase principal, você pode invocar por invocação fusão um monstro de fusão Sombra Neko do seu deck adicional, usando monstros da sua mão ou do campo como matéria de fusão. Show? Ela é uma polimerização ambulante. Se esse card estiver no seu cemitério, você pode enviar um card Sombra Neko da sua mão ou do campo com a face para cima para o cemitério. E se isso acontecer, invoca esse card por invocação especial. Ele é um monstro Link 2. E ele é um monstro Link 2, você pode utilizar ele mais algum monstro para fazer um unicórnio. Mas por que esse monstro aqui é interessante? Porque agora, com a skill mandando essa carta pro cemitério, você consegue fazer algumas jogadinhas. Você consegue fazer uma jogadinha que antes você não conseguia fazer. Que é você ativar o efeito da trap, aí você vai banir a trap junto com a outra trap que você mandou pela skill, e vai flipar uma Wind no seu campo. A Wind vai ativar efeito e você vai invocar com a face para cima um monstro Shadow. Qualquer Shadow aqui, tá? Fazendo isso, você tem 2 monstros no campo. Você consegue utilizar os 2 aqui pra fazer a Sombra Neko Constructor e ela, mais qualquer outro monstro na sua mão Shadow. Se ativa o efeito dela, ela já é um monstro luz e utiliza ela e qualquer outro monstro Shadow na sua mão pra fazer a sua Constructor e aí você acessa toda a sua engine. Então essa é uma jogada de fusão que você ganha sem utilizar as spells de fusão, só utilizando aqui o Link e as traps que você tem no seu cemitério. Então caso você não abra com as suas magias de fusão, mas abra com a Wind, você tem essa alternativa, inclusive eu acho que tem um replay que eu faço essa jogada. E além disso, como eu falei, ela no cemitério é volume de jogo, que você pode descartar uma carta, invocar ela, fazer Link, enfim, patifarias. Pra fechar o deck, uma super polimerização, tem vários decks que utilizam monstro de luz e de trevas no meta, tá? Então, se utilizar um monstro do oponente pra fazer uma Constructor ou uma Winda, é bem bom. E 3 da repressão, você pode testar IDP, eu não gostei muito. Repressão eu tô gostando. Aprovo. O ponto chato desse deck é que ele é um pouco caro. Você vai precisar de uma cópia da besta, ele é importante. Não é essencial, meu Deus, você precisa utilizar a besta, mas é bom você ter. Mas isso aqui é essencial, você precisa ter pelo menos 2 cópias da Hash, tá? Porque é a Hash que faz o deck acontecer nessa nova versão. E você precisa de pelo menos 2 pra enviar as 2 pro cemitério, tá? Ou a carta Shadow aleatória só pra ser banida pelo efeito dela. Mas se o Breno tivesse 3, eu até testaria com 3, tá? Ela na mão também é uma boa, excelente carta, tá? Porque você pode invocar qualquer Shadow, até suas fusões. Claro, você precisa invocar por invocação fusão primeiro, mas você consegue invocar até suas fusões pelo efeito dela. Então é uma excelente carta, uma puta carta boa. Enfim, esse é o deck, vamos agora pros replays. Simbora. Primeiro replay aqui contra um dos melhores decks do formato, que é o Blue Eyes. Se eu não me engano é Blue Eyes esse cara tá usando, tá? É primeiro, então vou com a sequência aqui de 2 vitórias. Eu não fiz grandes sequências com esse deck, acho que o máximo que eu fiz foi 6 ou 7. Eu não arranquei, nossa, vitórias seguidas com esse deck, mas fui devagarinho e peguei o Cog. Foi fácil o Cog até, estamos até no dia 21, não é pra ser tão difícil. Enfim, vamos lá. Turno 1, minha mão foi a seguinte. Shadow Fusion, Hyliona, Escamado e Fusão e Sombra Neko. Vou começar aqui dando normal summon da Hyliona pra adicionar Invocação Magistas, e aqui não tem segredo. Ativa Invocação, utiliza a Hyliona e o Escamado pra fazer a Constructor. Constructor ativa efeito, Escamado ativa efeito, ambos vão enviar uma carta Shadow do deck pro cemitério. O Escamado acaba enviando a Dissidência e a Constructor vai acabar enviando a Wind. A Wind vai ativar efeito pra setar aqui o dragão, e agora eu vou desfazer a minha Constructor pra fazer o controlador, e a Constructor vai ativar efeito e adicionar a Dissidência pra minha mão. O que eu tenho nesse campo, tá? Eu tenho a Dissidência aqui, que a qualquer momento eu posso invocar uma Winda e travar as Special Summon dele, mas como ele é um Blue Eyes, a qualquer momento eu posso invocar uma Constructor e ativar o efeito da Constructor e tirar o monstro dele, então é uma jogadinha interessante. Eu também tenho uma jogadinha aqui do dragão, que eu posso banir a minha trap aqui e qualquer carta Shadow aqui pra flipar esse dragão. O dragão, quando é flipado, eu posso escolher uma carta que meu oponente controla e devolver pra mão. Então, eu tenho 2 interações aqui boas, tá? Vamos lá, ele começa dando normal summon do espírito para banir a minha dissidência, e aqui é o que eu faço, tá? Eu ativo a dissidência, banindo a minha Constructor e a Hyliona para fazer uma Constructor, e como é um monstro luz, e como a Constructor é luz, e ele tem um monstro luz no campo, eu posso enviar o espírito dele pro cemitério, fazendo assim ele nem poder ativar a spell rápida e tirar uma carta minha, tá? Minha dissidência vai ser banida, não consigo reciclar ela de volta, não sei que eu volte ela pela skill. Como a Constructor tentou por invocação especial para ativar o efeito dela, aí eu vou enviar uma Wind pro cemitério, a Wind vai ativar efeito, e aqui eu flipo o besta, tá? Eu podia também aqui invocar o Escamado, e aí eu teria um dragão e um Escamado aqui de interações de monstro flip, mas deixe de flipar aqui o besta, porque caso ele tire eu compro a carta, e caso ele passe pra mim, caso ele bata ou passa pra mim, eu compro 2 cartas e descarto 1, então eu acho bem interessante. Ele ativa aqui a melodia, descarta outra melodia para adicionar um alternativo em um Blue Eyes. Ele vai dar Special Summon desse alternativo? Não. Ele vai primeiro adicionar a fusão pra mão pela skill e vai enviar esse bicho aqui pro cemitério. Ele revela um Blue Eyes, invoca esse alternativo, dá efeito, papoca aqui a minha Constructor. Constructor ativa efeito, vou recuperar aqui uma dessas traps, tá? Que essa trap também na mão é boa, como eu falei. Aí ele passa o turno, seta 2 cartas, na fase final dele eu bano uma trap, bana a Winda junto pra flipar o dragão. E esse dragão tira o alternativo dele do campo, tá? Porque aí ele não consegue dar uma sucessor, ele também não consegue dar fusão aqui destruindo uma, então tirei aqui o dragão. Meu turno eu flipo aqui o besta pra comprar 2 cartas e descartar uma, ele já ativa aqui a fusão.
sem problema. Já mostrou que a outra carta... Já mostrou qual das cartas era a fusão, tá? Usa 2 monstros aqui da mão pra fazer o gêmeo. Sem problema, amigo. Vou comprar 2 cartas aqui e descartar a fusão, porque eu tinha 3 na mão. Vou usar aqui o dragão e o bichinho aqui pra fazer uma fênix. Vou tirar essa setada dele. Era uma alma sucessor. E agora, como ele controla o monstro de extra deck, eu consigo dar aqui a minha fusão, enviando monstros do meu deck pra fazer a Winda. O ouriço que eu tive vai ativar efeito. Vai adicionar aqui pra mim vai adicionar pra minha mão o escamado. E agora eu vou utilizar aqui a fênix e o meu besta pra fazer um unicórnio. E o unicórnio descarta uma carta e já tira o dragão dele. E eu tenho aqui o dano pra finalizar a partida, tá? É isso, foi um duelo bem de boa, bem controlado. A Constructor ali tirando o espírito dele foi bem forte, me gerou bastante vantagem. E acabou que o duelo foi bem simples. Vamos pro próximo. Duelo contra o Solomon Muto. Interessante o Solomon Muto, mas acho que tava com skill de Aquilo. Não lembro, foi um duelo de subida. Não lembro, acho que foi pro lendário 2, pro lendário 3 ou pro lendário 1 do lendário 2. Não lembro agora. Enfim, de novo primeiro, meu irmão veio assim, e aqui eu vou fazer a jogadinha lá que eu falei, tá? Como eu não abri com o Spell de Fusão, e eu abri com a Wind e outro Shadow, eu posso setar essa Wind, banir as 2 traps aqui pra flipar ela, invocar um Shadow, agora eu vou usar os 2 aqui pra fazer a Link 2, e com a Link 2 eu uso ela e o monstro da minha mão pra fazer a Constructor. A Constructor vai ativar efeito, a besta vai ativar efeito também, tá? A Constructor vai enviar o escamado pro cemitério, e a besta vai me comprar uma carta, escamado ativa efeito e envia a dissidência. Agora eu tive efeito da Constructor do cemitério, eu envio a minha Constructor pro cemitério para invocar o Link 2 e a Constructor ativa efeito e adiciona a dissidência pra mão. Seta as 2 crackdown dissidência, passo tudo pro oponente, boa sorte. Era um Tene, e o Tene, mano, ele sofre muito pra Winda, tá? Muita coisa, tá? Quando ele declarou o efeito da Adhara, eu já tive em resposta aqui a dissidência, porque nessa situação aqui, ó, com a Winda no campo, e ele já tendo declarado efeito do Adhara, ele não consegue fazer mais nada, tá? Por quê? Porque ele não vai ter aqui Vishuda, ele tem que controlar um monstro normal para tiver feito do Vishuda de voltar. Ele não consegue ter monstro normal nessa situação, porque ele já deu uma Special Summon aqui. Então ele não consegue usar esse Adhara para fazer um monge, e esse monge ser um monstro normal para ele ativar os efeitos dos seus Tene. Ele não consegue fazer mais nada. Ele aqui só passa o turno. Ele dá até aqui o círculo, tá tributando esse bicho pra adicionar uma Shuna pra mão. Nem se ele gastasse a normal summon pra fazer um Tene, ele não faria mais nada, porque ele não pode utilizar esse Tene pra fazer invocação Link. O cara simplesmente passa, mano. Só seta o monstro e passa. É muito forte, tá? E aqui eu vacilo. Aqui dava pra dar o TK e eu não dou, tá? O que eu começo fazendo? Eu ativo o efeito daqui da Sombra Neco Constructor. Utilizo ela e a Winda pra fazer a Sombra Neco Constructor. Ativo o efeito dela pra enviar o ouriço pra mão. O ouriço efeito vai me adicionar pra mão um dragão. Aqui eu dou a skill. Eu até esqueci de falar dessa parte da skill, tá? Eu realmente esqueci. A skill, ela tem um segundo efeito. Uma vez por duelo, você pode voltar uma carta Shadow do cemitério do banimento pro seu deck ou extra deck. Isso é muito bom, principalmente para versões que não usam 3 Constructor, como é o caso dessa, tá? Suas Constructor acabam rápido e você precisa reciclar. Às vezes uma Winda tá no seu cemitério, você precisa reciclar essa Winda. Então esse efeito de reciclar é bastante importante. Mas aqui o que eu fiz de errado, tá? Eu podia ter dado o efeito da Link no cemitério, descartado uma carta Shadow, no caso aqui é a minha fusão, invocado ela. E aí eu daria o efeito da dissidência, baniria 2 Shadows Trevas pra invocar a Winda, e aí com a Winda e a Link 2 fazer o unicórnio, descartar uma carta, voltar o monstro dele setado, e aqui eu bateria com a Constructor e o unicórnio, tá? Eu teria o TK aqui, só que eu não enxerguei na hora, enfim, passei, mas aqui o dano tá bem controlado, principalmente por causa da Winda, tá? Ele declara efeito da Shuna, eu ativo efeito da dissidência de novo, bano 2 aqui, invoca a Winda, e aí ele não consegue fazer mais nada, tá? Passo o turno de novo, e aí aqui eu finalizo, tá? Porque eu flipo o dragão, volto o bicho dele pra mão, bato e GG. Eu perdi o OTK ali, mas o dele tava bem controlado, a Winda é muito forte contra esse deck, enfim. Subi aí, não lembro pra qual lendário, mas eu subi. Velhinho contra uma Teagard, se eu não me engano, esse cara tava de Altergeist, e foi um duelo um pouco tenso, tá? Porque eu não sou o melhor player do mundo de Shadow, já vou avisando aqui. Eu tava aprendendo a jogar com deck, então provavelmente eu fiz alguma coisa errada, algumas decisões erradas no meio desse duelo. E Altergeist também é um deck complexo de se jogar contra, então juntou eu não sabendo jogar muito com Shadow, com eu não sabendo jogar muito contra o Altergeist, e aí mais eu ganhei, o importante é isso, né? Vamos lá, ele começa acertando 3 cartas, o Altergeist, né? Altergeist Gameplays. Vamos lá, dou normal summon dessa Hyliona, adiciona aqui a invocação. Vamos lá fazer a nossa Constructorzinha de cada dia, tá? Uso os 2 aqui pra fazer a Constructor, escamado vai ativar efeito, Constructor vai ativar efeito, Constructor vai enviar um dragão, se não me engano, e o escamado vai enviar a trap e a dissidência, tá? O dragão, obviamente, pra forçar uma acertada dele já força aqui a Kanade. Aqui é uma interação interessante desse deck, tá? Por quê? Porque ele flipou a minha Constructor. Eu não posso utilizar ela pra fazer link, mas eu posso banir a minha trap aqui, junto com qualquer carta Shadow, flipar a Constructor e agora sim utilizar ela pra fazer link. Então você consegue burlar e-books e Canadias que o oponente tenha, por causa da trap. Enfim, faz o controlador da gravidade, Constructor ativa efeito, vai adicionar a dissidência pra mão, tá? Aí ele ativa aqui esse puffing pessoal, volta a seda pra mão
pra adicionar provavelmente o Multifaker. Trouxe o Multifaker pra mão, o Multifaker vai entrar. O Multifaker entrando, invoca a seda. E aqui eu seto minhas cartas e ele dá efeito da seda, voltando o Multifaker pra mão. E uma setada minha voltou a Crackdown, se eu não me engano. Isso. Show. Turno do cara, ele dá de novo esse puff pessoal. Volta a seda pra mão dessa vez pra adicionar a Buscacina. Dá a normal summon dessa Buscacina, eu dou Crackdown. Não sei se foi uma decisão mais inteligente, mas eu dou essa Crackdown. E na fase final eu ativo essa dissidência. E aqui foi misplay minha, era pra ter ativado na fase principal do oponente. Eu deixei pra fase final, não consegui ativar o efeito dela, passou o turno pra mim. Mas aí beleza, utilizo aqui o meu Link e a Buscacina dele pra fazer uma Fênix, pra forçar uma setada. Descartando essa Shadow Fusil, que não ia ser muito útil aqui, porque ele não tem misto de extra deck. A Buscacina dele vai ativar efeito e ele ativa esse Emulefo aqui. Só que aqui o que eu faço? Eu ativo em resposta à dissidência. Por quê? Porque se ele invocasse essa Emulefo e eu tivesse a Winda no campo, ele não conseguiria invocar o Multifaker da mão. Só que aí o que ele faz? Ele dá o efeito da Spoofing, embaralha a Emulefo pra adicionar uma carta. E acabou que ele busca o Multifaker, né? Não, busca a Cutínsula. Só que invoca a Winda mesmo assim, usando a Constructor e o controlador do cemitério. A Buscacina vai buscar uma carta, ele buscou o Titereiro. E a Fênix não deu nada porque a carta dele voltou. Só que ele dá o efeito do Multifaker. E o Multifaker, ele primeiro se invoca por invocação especial, pra quando ele é invocado por invocação especial, ele invocar outro monstro. Só que ele já gastou um Special Summon aqui, ele não consegue trazer o monstro do deck. E eu utilizo aqui a Fênix e a minha Winda pra fazer um unicórnio descartando a Hyliona pra voltar esse Multifaker pro deck. E a Winda, obviamente, ativando efeito pra reciclar uma magia armadilha, eu reciclo aqui a Trap do cemitério, tá? Ele ativa aqui a Crackdown pra roubar meu unicórnio e o Canadian entra por invocação especial. Beleza? O Multifaker dele volta pro deck. Eu ativo aqui a minha skill pra reciclar a minha Constructor. Seto aqui as minhas duas traps e passo o turno pro oponente. Ele usa aqui os dois monstros pra fazer um Rasteligre, ok. Na hora que ele invocou um bicho aqui na seta do Rasteligre, eu já ativo aqui a minha dissidência, porque o Rasteligre é luz, tá? Vou invocar aqui a Constructor, tirando o Rasteligre dele, e a Constructor vai ativar efeito, enviar uma Wind pro deck, enviar uma Wind pro cemitério, a Wind ativa efeito e seta aqui um Escamado. Ele ativa aqui o efeito a skill dele, que é recarga, ele volta ao nível 5 pra comprar uma carta. Show! Efeito do Titereiro, ele vai enviar o Titereiro pro cemitério pra invocar a Buscacina, só que aí em resposta eu ativo aqui a minha encarnação pra invocar a Winda. Então ele vai invocar essa Buscacina e não vai conseguir mais dar nenhum special, ele pode utilizar essa Buscacina aqui pra fazer um Linkuriboh, por exemplo. Sem problema, ele dá spoofing pessoal, volta aqui o Titereiro pro deck pra adicionar pra mão o Multifaker, bate com a Buscacina ativa efeito e envia a carta pro cemitério. Ele envia a dissidência, não foi das mais interessantes jogadas, porque eu já não tinha mais fusão. Quer dizer, eu ainda tenho aqui a Constructor, né? Enfim, não sei se foi a jogada mais inteligente, porque eu posso reciclar essa dissidência. Flipa aqui o meu Escamado pra destruir a Buscacina dele. A Buscacina ele vai ativar efeito e adicionar aqui a seda. Agora eu vou virar todo mundo pro ataque, vamos bater com todo mundo. Lembrando que eu não posso bater aqui com a Constructor, se eu não me engano, porque ela foi invocada pelo efeito da dissidência. Não posso bater diretamente. Bata aqui com a Winda, ele ativa aqui a manifestação, invoca o Titereiro, eu bato no Titereiro, sem problema. Bato com seda e passo. Não podia, como eu falei, não podia bater aqui com a Constructor. Turno do cara, ele começa dando normal summon da seda, seta uma carta e passa. Ok, meu turno, já vou pra fase de batalha. Comprei uma boa carta aqui, Fusão de Sombraneco, vai fazer diferença aqui na fase de batalha, provavelmente, não lembro agora. Bato com a minha Constructor aqui, num bicho que eu posso bater, em monstro, só não posso bater diretamente, bato aqui. Ele ativa aqui efeito da manifestação e já ativa efeito da seda pra voltar a manifestação e a Winda pro meu extra deck, tá? Sem problema. O ataque ainda tá indo, se ele não parece ataque, ele vai morrer. Só que aí ativa o efeito da spoofing pessoal pra voltar a seda. E aí voltando a seda, ele adiciona pra mão a nível 5, que é a Cutínsula. E aqui o que aconteceria? Se eu batesse com a Constructor, ele ativaria o efeito da nível 5, invocaria ela, negaria o ataque e negaria um monstro virado pra cima meu. Mas pra ele ativar o efeito da nível 5, eu tenho que declarar ataque contra um Altergeist. E o que eu faço aqui? Eu ativo a minha Crackdown, roubo o Titereiro dele e bato diretamente com o Escamado e venço o duelo. Olha que coisa linda. Ainda bem que ele não tinha nada importante aqui setado na outra carta, tá? Se ele tivesse alguma carta que parasse essa jogada, eu ainda teria a magia rápida, então eu ainda tinha formas ali de finalizar o oponente. Bom duelo. Altergeist contra Shadow são dois decks difíceis de se jogar. O Yu-Gi-Oh! Aconteceu, né? No final, o Yu-Gi-Oh! É jogado. E o último replay aqui contra uma Antinomia, que obviamente era um TG, tá? Obviamente não, que hoje em dia tem skill de arquivo, né? Pode ser qualquer porra. Mas era um TG. Enfim, vamos lá. Primeiro de novo, acho que... Mano, eu não tenho... Todos os replays que eu separei foram em primeiro? Não, o Altergeist foi em segundo, né? O Altergeist foi em segundo. Vamos lá. Eu abri de Hyliona e magia. Isso é triste, porque você abre com carta menos, basicamente. Você não pode buscar aqui. E aqui eu já ativo ela pra fazer a Constructor. Uso os dois aqui pra fazer a Constructor. Constructor efeito, envia o Escamado, envia dissidência. Desmonta a Constructor pra fazer o controlador, Constructor efeito, adiciona dissidência pra mão. Essa jogadinha mais básica do deck, é o turno mais básico do deck, tá? Vamos lá. Ele começa dando aqui a skill, revelar um bicho lá pra adicionar magia.
Ele vai dar magia e ele descartou um cálice. E aqui eu já falei, caralho, mano. Ele descartou um cálice sabendo que eu tenho... que eu posso invocar o Winda e o Winda trava o deck dele completamente. Eu pensei isso, só que mesmo assim eu invoquei a Winda. E tava claro que se ele descartou o cálice é porque ele tinha outro, mano. Ele tinha outra forma de lidar com a minha Winda, tá? Então, aqui eu faço uma jogada que poderia ter sido melhor. Porque o que eu faço? Ele começa dando uma moção de serpente e ele declara efeito do Broca. E aí o que eu faço? Eu ativo a dissidência, uso os dois aqui pra fazer a Winda, pra obviamente travar a Special Summon dele. Só que, como eu falei, era óbvio que ele teria alguma carta para lidar com essa minha Winda, e ele tem um cálice. Eu acho que aqui a decisão mais inteligente seria esperar ele fazer esse Guardião Estelar, e nessa hora aqui, como o Guardião Estelar é luz, dou o efeito da dissidência, invocando a Constructor. Porque, invocando a Constructor, eu tiraria o Guardião Estelar dele e enviaria uma carta pro cemitério. Faria mais vantagem, tá ligado? Que aqui era óbvio que ele teria um cálice ou um book aqui pra lidar com essa minha Winda, tá? Porque ele descartou aqui, mano. Ele não é besta, tá ligado? Ele não descartaria o principal out dele pra minha fusão. Então, foi uma jogada que depois que eu parei pra pensar, eu falei, caralho, era óbvio, tá ligado? Mas enfim. Só que esse cara não era muito bom, tá? Porque dava facilmente pra ele ter dado o TK aqui, tá? Ele só que, cara, ele é um jogador limitado de TG, porque ele fez a play de turno 1 do deck no turno 2. E eu acho que aqui dava pra facilmente ele ter dado o TK, tá? Mas ele preferiu fazer a play de turno 1 do deck padrão. É aquele cara que decora combo e joga, tá? Enfim. Viu meu vídeo uma vez, aí decorou o combo e fez isso aqui. Você tem que se especializar com o deck, tá ligado? Ver as ramificações do seu combo, ainda mais pra dar o TK. Turno 1 é uma coisa, mano. Turno 2 é outra. O que ele não mata, tá ligado? É que ele bate aqui com a alabarda, o meu monstro não é destruído por batalha, e se ele bater isso aqui com um bicho aqui, e se ele bater isso aqui com o Link, eu baniria os dois. Então ele dá bulk na minha Winda pra ele conseguir aqui bater com o Link dele, e essa Winda ainda vai me reciclar uma trap, tá? Então, mano, ele jogou mal aqui, tá? Acho que dava facilmente pra ele dar o TK. Mas ele deu um turno pra mim, tá? Eu vou começar dando essa fusão sobroneca. É bom lembrar que o Alabarda tem uma negaçãozinha aqui de invocação, tá? Mas é uma invocação não inerente ou inerente? Agora esqueci a nomenclatura. Mas é normal summon, link summon, synchro summon, exceed summon, ele nega essas porra. Se eu invocar, por exemplo, uma fusão, ele não consegue negar, tá? Eu utilizo aqui a minha fusão sobroneca. Como ele tem monstros do extra deck, eu consigo utilizar monstros do deck. Envio aqui a Heliona e a Wendy. A Wendy ativa efeito, a Constructor ativa efeito, a Constructor vai enviar o Ouriço e a Wendy vai setar aqui o Escamado. O Ouriço vai ativar efeito e vai adicionar pra mão um besta. Agora eu vou dar trap no cemitério, banir o Ouriço do meu cemitério junto com a trap pra flipar esse Escamado e já tirar o link dele. E aqui eu faço o bait, tá? Eu dou normal summon de Wendy pra ver o que ele fazia. Eu sabia que esse cara não era um dos melhores players da história. Ele nega normal summon da minha Wendy, mano. Beleza. Vou usar aqui meus 3 monstros aqui pra fazer um unicórnio. Eu fiz isso justamente porque essa summon desse unicórnio aqui, ele poderia negar se eu não tivesse forçando a negação. E se ele negasse, aí seria um problema, um baita problema. Mas como ele não negou, eu consigo aqui dar o efeito da Constructor pra reciclar minha Shadow Fusion. E o unicórnio vai tirar o alabarda dele, tá? Sem permitir que ele ative efeito de invocar aqui esse bichão. Que ele nem invocou, né? Nossa, esse cara foi muito ruim, mano. Puta que pariu. Vai ser iniciante com o deck, tá ligado? Quer dizer, se ele não invocou o bicho é porque nem o meu vídeo ele viu. Então, assista meu vídeo de TG. Pra pelo menos aprender os combos básicos, tá ligado? A Constructor vai me reciclar aqui essa fusão, seta a trap, bato. Passo tudo pro cara que tá controlado, tá? Ele só seta o monstro. Na minha fase, eu invoco aqui a Constructor. Eu invocaria a Constructor pelo efeito da trap. Constructor tiveria efeito, enfim, patifarias. Eu venceria o duelo facilmente. Enfim, esse é o novo Shadow. E tá aqui o rei dos jogos, na conta do Brennon. Foram 5 vitórias? 3, 4, 5 e 9 vitórias em 10 jogos. Tá bom, né? Aqui o Shadow. Aqui o... Quer dizer, o TG não foi esse cara não, mano. O TG foi esse cara aqui. Aqui foi outro TG que eu ganhei, se eu não me engano. Enfim, vamos para as considerações finais. E como eu falei, mano, o Shadow já era um deck, tá ligado? Já era um deck competente. Já era um deck que dá pra considerar um deck Rogue, tá ligado? Topou KC, porra, de vez em quando topava nos torneios. Era um deck que existia, tava ali no Rogue. E a Canon buffou ele. E com esse buff, eu acho que o deck tem um potencial ali de brigar pra entrar no meta. Não acho que não vai ser top meta, não vai ser top tier, mas é um deck que hoje melhorou. E a skill também permite que você seja mais flexível com o deck e você consiga misturar Shadow com outras coisas. E isso é interessante, porque no TCG o Shadow sempre foi isso. Se foi um engine que você misturava com outros decks, por exemplo, Shadow Dino, já vi, Shadow Dinossauro, Shadow Dogmática, Shadow Invoked, então sempre foi uma coisa que existiu no TCG.
E que por causa da skill antes, não tinha, porque você só conseguia invocar monstros magos Shadow. E hoje é mais flexível esse deck build. Enfim, mudou essa aprovada. Shadow é um deck legal. É um deck muito difícil de jogar. Definitivamente esse deck não é fácil de jogar. Eu apanhei bastante, porque já tinha um tempo que eu não jogava de Shadow. Eu não jogava de Shadow desde o meu Rei dos Jogos que eu peguei. Então tive que... Porra, tava enferrujado, tive que... Pra engrenar de novo demorou um pouco, mas quando engrenou, peguei Rei dos Jogos facilmente. Porque realmente é um deck bom. E que, porra... Respeitem o Shadow. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mas se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho. Clica no sininho. E é isso, mano. Quer me incentivar a continuar gravando vídeos? Mano, clica aqui em Seja Membro, você paga, porra, uma coxinha ali por mês e você me ajuda demais, tá? Clica aqui em Seja Membro, que além de você me ajudar, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, acesso antecipado aos vídeos, porra, só benefício. Bom, é isso. Fui, falei, até mais. Falou.